a nossa revisão. Essa é a nossa aula 40.2, tá bom? Sem perder muito tempo, a gente vai então para a nossa telinha. E pode colocar ele aqui atrás de mim, diretor. Vamos lá. Pronto. A gente está falando de quê? Da avicultura, correto? Criação de aves. Mas nós estamos na fase de produção. E essa fase de produção, qual é? Fase 3. Exatamente. Nós passamos aí pela fase de cria, nós passamos pela fase de recria e agora nós estamos na fase de produção. E nós falamos dentro dessa aula de todos os cuidados, olha aqui no quadro, de todos os cuidados que nós precisamos ter em relação a essa fase. É nessa fase em que você vai estar transferindo esses animais da área de recria para a área de produção. Espaços mais reduzidos, né? Mais delimitados, onde você vai estar fazendo a inserção dessas aves, como foi mostrado na aula, 5 aves aí dentro das gaiolinhas. E para que eu tenha, nesse momento, uma estadia satisfatória, né, sem muito estresse para esse animal, eu preciso fazer anteriormente, com olhar para essa transferência, de uma padronização, fazer com que eles fiquem mais uniformizados nos seus lotes. E quais são os pontos de observação que eu preciso ter aqui? O peso desses animais. Então, eu vou pesá-los para verificar o peso desses indivíduos. Então, cada lote, cada gaiolinha vai ter indivíduos com uma pesagem mais equivalente, tá bom? Porque dentro desse galpão ali, que eles estão saindo da fase de recria, eu posso ter animais que eles estejam num peso X, Y, W, Z, enfim, tá? E aí agora eu vou fazendo esses ajustes, vou colocando, tá? E separando. O que a gente apontou também na aula? Que eu não posso ter nenhum fator, eu tenho que evitar o máximo possível fatores de estresse desses animais, barulhos, né? Quando você vai fazer essa transferência, utilizar perfumes, coisas que causem eles estranhem, né? Ou mude a pessoa que estava lidando com eles em todas essas fases, em todo o acompanhamento aí, mude a pessoa, e enfim, barulhos, né? A manipulação mesmo desses animais tem que estar acontecendo de forma bem tranquila. E para que evite esse estresse, uma das recomendações apontadas na aula foi que você colocasse alimento de forma em grande quantidade para esses animais, tá? Parece que quando a gente está com fome, a gente fica irritado, né? Não sei se você é assim como eu. Eu fico irritado. Chego em casa com fome. Não me fala comigo agora não, pelo amor de Deus. Deixa eu sanar essa minha necessidade básica aí primeiro. Depois você vem conversar comigo, falar alguma situação, porque a pessoa você com fome, estressado. Aí vem uma bomba atômica sobre você, não vai dar certo. Você não vai ter nem mais, você vai continuar com fome e aí não vai conseguir resolver nada e ainda vai ficar pior, né? Não dá certo. Falamos também sobre a questão das doenças. E a gente viu que a Newcastle ali é a que mais aflige aí esses animais, seja ele na segunda fase, na terceira fase, não foi? É um problemão. Mas vimos que existem fungos, existem vírus, existem bactérias, existem aí os protozoários, eumintos, também estão aí infernizando a vida desses animais. Por quê? Eles são parasitas, né? Eles vão estar precisando aí dessa presença na vida desses animais para continuar seus ciclos, né? Ok. Falamos também das instalações. E qual é o ponto muito importante? Manter a temperatura e umidade, a circulação desse ar nesses galpões, tá? E aí a gente falou das lonas, que são importantes no período aí de chuvas, vendavais, né? E falamos também da localização, da posição desses galpões que tem que ser de leste a oeste, para que a incidência solar ela ocorra ao longo, né, desses galpões
e não fique expondo um determinado lado desses galpões por períodos muito prolongados, né? Que isso também pode fazer com que essas aves acabem fazendo essas migrações e às vezes a gente não consegue ter esse espaço satisfatoriamente para todos os indivíduos dentro desses galpões, tá bom? Falamos dos lanternistas que são utilizados aí nas áreas com grande umidade, né? Com temperaturas também elevadas para que haja também essa troca de ar, né? Para manter essa temperatura. Tudo bem, galera? Então a gente finaliza aqui e agora você vai ficar com o quê? Com a sua atividade de sala e já já a gente retorna para estar respondendo juntinhos, tudo bem? Segura aí. Pegou, pam, 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 pam. Só faltou o som, né? Bota aí, bota aí, bota aí. Você que gosta daquele sonzinho. Eu acho legal, professores presenciais, né? Aquele momento que os meninos estão na atividade, um sonzinho baixo. Também não é aquele pancadão, não, galera. Um sonzinho pra mente fluir, para as ideias rolarem, né? Brotarem aí, tá bom? Vamos deixar de conversa, professora. Vai logo para as questões, mulher. Vamos lá, galerinha. Questão de número 1, agora me tira. Plum, muito obrigada. Questão de número 1 diz o seguinte. Em relação à construção dos galpões do aviário, a orientação é de que o eixo longitudinal dos galpões deve estar no sentido de quê? Leste-oeste. Tudo bem? Nós vimos isso. Leste-oeste. Com o que se conseguirá que a superfície exposta a oeste seja a menor possível. Nesse sentido, evitando-se, portanto, vamos lá, A, o resfriamento do ambiente, B, a entrada de chuva em casos temporais. O sentido vai estar relacionado à entrada de chuva. C, o sobreaquecimento pela forte insolação. D, a circulação de ar dentro do galpão. Aí dentro dessa circulação a gente falou lá, né, dos ventiladores, a gente falou dos lanterninhos, falamos da questão aqui nessa B, em relação a baixar as lonas ou as cortinas, né, para evitar tanto temporais quanto baixas temperaturas, né, para não deixar as aves com frio, né. Então, não foge o entendimento para essa construção desse enunciado. A B também e a C também. E aí, a diminuição da umidade? Também não, né? Ela vai auxiliar, mas o melhor, a intenção dessa orientação está justamente na alternativa C, que é evitar esse sobreaquecimento, né? Pela forte insolação aí, ou seja, expor essa área, no caso lá do oeste, por um tempo mais prolongado do que o outro, né? E aí realmente você vai gerar uma diferença de temperatura aí nesses ambientes, tá bom? Então, nosso gabarito, letra C. Questão de número 2. O manejo da produção avícola é também parte essencial para garantir a qualidade da carne e integra os esforços da cadeia avícola. Para este fim, incorporam-se metodologias, processos e tecnologias ao processo produtivo. Na terceira fase de produção, que se dá a partir da 18ª semana até o seu abate, há uma seleção de frangas em busca de sua padronização. Que critérios são observados para essa padronização? Então, dentro dessa questão, nós comentamos com vocês que você tem que lembrar, deixa eu vir aqui para a telinha. Você tem que lembrar o seguinte, ó, lá na fase de recria, eles estavam bem já adaptados aonde eles iam buscar comida, aonde eles iam buscar a água, né? E
eu vou estar agora transportando eles para um local que eles vão estar com um número menor de indivíduos, mas dentro de gaiolas. Espaços mais restritos, mais limitados. Então, para que eu não tenha, né, com todo respeito, você tem uma pessoa de porte maior ou uma pessoa um pouquinho mais pesada, tá? E uma pessoa um pouquinho mais magrinha, né, uma pessoa um pouco mais esguia, ela vai ocupar mais ou menos espaço. Menos espaço do que aquela pessoa que tem um pouquinho mais de peso, não é verdade? E aí, pode ser que você, se você não buscar essa padronização, você acabe prejudicando aquela ou causando uma situação ali, tá? Então, o que você vai recorrer? Conformização ou uniformização do peso corporal dessas aves, né? E também o desenvolvimento relacionado a quê? A maturidade sexual dessas aves, com as cristas, tá bom? Então, você vai observar o desenvolvimento dessas cristas e diz, não, essas aqui estão num padrão, né, numa fase cuja desenvoltura, a maturidade sexual está bem próximo. E aí vai organizá-las para que você consiga aí alcançar essa seleção, um sucesso nessa seleção e nessa padronização. Tudo bem? Então, são esses dois pontos mais importantes. Peso corporal, como está ali, ó. Peso corporal e a maturidade sexual. Joinha? Joinha, professora. Vamos lá para a nossa terceira questão. Abre para mim, diretor. Diretor, olha. Mostradinha. A criação avícola necessita de um manejo muito bem planejado para cada uma de suas fases de produção. A fase em que essas aves são preparadas até o momento de abate, conhecida como a terceira fase, fase de produção, exige algumas instruções para a obtenção de carne. Para a obtenção de carne, há recomendações para essa terceira fase. O processo de transferência do local de recria, onde elas estavam anteriormente, para o local da terceira fase, segue quais recomendações? O que eu preciso ter de atenção quando eu vou fazer essa transferência desse local de recria para a fase de produção? Olha lá. Primeiramente, dispor de uma grande quantidade, né, dentro dos comedouros dessa ração. Tá? Pode colocar ali. É igual na sexta-feira que a gente diz, passou a semana todinha, né, diretor? Passou a semana todinha regrando a alimentação. Aí quando chega na sexta-feira, chuta o balde. Come, meu Deus, come uma coisinha mais interessante, né? Pelo amor de Deus. Eu fico aqui me controlando para não comer doce. Aí eu digo, não, gente, sexta-feira ou no sábado mesmo, dá uma aliviada, até para desestressar daquela pressão toda de que você tem que ficar regrando. Aí a minha querida Betânia da vida, né, Betânia? A Betânia já, eu não lembro se ela é do terceiro ou do segundo, agora, enfim. Mas a Betânia, ela é bem regrada na alimentação dela, né? E ela não vacila em nenhum momento. É incrível. E eu fico regrando, depois eu vou, enfim, tá? Mas olha só, comida à vontade, beleza? Segundo ponto, eu tenho que permitir que essas aves agora se adaptem, né? Identificando aonde eles precisam buscar a água delas. Sede, gente, é muito ruim. Eu preciso perceber que elas de fato já sabem aonde elas vão buscar água, tá? Porque lá na recria eram aqueles biquinhos lá, né? Suspensos em áreas na parte de cima. Então eles iam lá, bicava e aí ia bebendo a água. Aqui na terceira fase de produção, eles já tem aqueles um recipiente, né? Onde elas vão lá beber a água e também vão estar
Pode ser colocado, como a gente viu nas gaiolas na imagem, lá, tanto na parte superior, os comedouros e o bebedouro embaixo, né? Ou pode ser o inverso. Ou você pode colocar o bebedouro de um lado, né, na frente, vamos dizer, da gaiola, e o comedor atrás, enfim, tá? Vê aí como é que é ajuste melhor para a sua produção. E o terceiro ponto é evitar práticas de manejo que vão causar estresse. Usar barulhos, usar perfumes, usar coisas que mudem aquela rotina daquilo que esses animais já estavam adaptados, né? A pessoa, tem gente que tem um trato mais pesado, não tem? Vai passando pelos caras que você sabe quando a pessoa está chegando em casa que ela pisa mais forte, né? Ela faz as coisas com mais intensidade, né? É as minhas irmãs que eu digo, né? Que a Tabita é uma dessas. E aí outras pessoas não, que elas chegam no lugar, parece onça pintada. Ninguém nem vê chegando. Entra e sai sem ninguém perceber. Gente, suave na neve, né? Mas, enfim, você tem que evitar todas essas situações aí para que não cause um estresse maior para esses animais. Tudo bem? Passamos para a nossa quarta questão. De uma maneira empírica, podemos dividir as raças para fins comerciais de acordo com o principal objetivo de produção. Especifique-as para a postura e para o corte. Então, olha lá. Para aves de posturas de ovos, seleciona-se principalmente raças leves. Essa questão das raças leves, você já investigou anteriormente e inseriu elas no seu planejamento porque você realmente queria aves que colocassem ovos, né? Tivesse essa postura de ovos. Mas aí você viu lá a raça que põe os ovos branquinhos, os ovos marronzinhos, né? Então, isso tudo foi investigado ali antecipadamente, tá bom? Mas você não quer postura, você quer carne, aí você vai optar, então, para aquelas raças mais pesadas, né? Tenho certeza que você tem primos, irmãos, e existem pessoas que têm, quando você pega assim na carne delas, dá aquela apalpada nos braços, você diz, nossa, carne firme. Não tem, diretor? Tem gente que tem. Não, é porque malha. Não tô falando disso não. Geneticamente falando, a pessoa já tem uma carne durinha, né? É a genética delas. Então, essas que têm essa carne mais robusta vão ser direcionadas para a produção de carne. As que são mais levinhas, né? São aquelas que vão ser colocadas para a postura. Tudo bem, professora, mas eu quero as duas. Aí, meu amor, você vai ter que recorrer a uma raça que tenha essa dupla aptidão, tá? Ok, professora, vamos seguindo então para a nossa última questão. Eu acho que essa não tem 6, não. A biosseguridade na produção de aves de corte consiste em medidas para evitar a entrada e propagação de quê, gente? Doenças no seu plantel, óbvio. Garantindo, então, a segurança de quê? É o que a gente fala aqui todo tempo batendo na tecla. Eu estou falando de criação, perfeito? Ok, professora. Eu tenho que estar atenta a 2 pontos. Deixa eu olhar, acho que dá tempo. Rapidinho aqui, diretor, rapidão, olha aqui para mim. Eu tenho que dar atenção para 2 situações quando eu falo em criação. Eu tenho que ter atenção ao cuidado com esse animal, ao bem-estar desse animal e saber que ele estando bem, ele vai me produzir aquele produto que eu desejo, ovo ou carne, enfim. Mas que essa qualidade seja mantida para que eu tenha uma boa alimentação. Entende? As 2 coisas vão se complementando. Então, joga lá para a tela de novo. Tira eu. Isso. Então, é imprescindível que eu tenha cuidado, porque esse alimento que eu vou estar consumindo não pode me causar nenhum dano. E para isso eu tenho que ter a saúde desses animais em plena, né, 100% ali sob controle. Qual dos sintomas abaixo corresponde corretamente à doença de Newcastle? Ah, ok. A. Queda total das penas e perda de peso. Escurecimento das patas e diarreia. A diarreia apontou ali, mas não escurecimento das patas. C. Edemas e fadiga muscular. Manifestações nervosas, diarreia e edema. Ok, nossa opção aqui, tá? E a letra
E perda de peso e manifestações nervosas. Então, gabarito aí, letra D, manifestações nervosas, diarreia e edemas. Galerinha, chegamos ao final da nossa aula, mas breve nós vamos estar aqui de volta, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.